Salve, salve família Vida Veda. Estamos aqui no ar na nossa semana, tô meio torto, né? Semana dos quatro pilares da saúde, live número 3. E eu tenho feito essa semana dos quatro pilares da saúde já tem um tempinho, né? E a gente cada vez faz com um tema diferente, né? Esse ano eu tô fazendo essa semana dos quatro pilares da saúde com um tema de desinflamação, né? Esse processo que a gente tem falado tanto. Acho que esse ano foi o ano de falar de inflamação e desinflamação até agora. Então, eu tô trazendo cada dia um convidado ou uma convidada para a gente poder se aprofundar um pouquinho nesse tema que tá tão em voga agora. Deve ter um porquê, né? Dele tá tão em voga. E hoje a gente vai falar sobre o pilar da alimentação e a desinflamação. Quer dizer, os dois pilares que estão bem grudadinhos aí. E eu não podia chamar ninguém mais, ninguém menos do que minha querida Dani Sabino para a gente falar disso. A Dani, que é nutricionista e realmente se debruçou sobre esse tema da desinflamação de uma maneira que, assim, eu já fiz acho que umas 2 lives com ela, umas 2 ou 3 lives a gente já fez junto. E todas elas sempre bombam horrores no YouTube, porque as pessoas realmente estão no ponto, eu acho que para falar sobre esse tema, para saber sobre esse tema, para explorar um pouquinho mais isso. Eu vejo que a galera tá realmente querendo olhar para a própria alimentação, tomar um pouco mais de controle e responsabilidade, né, sobre o que a gente bota para dentro do nosso corpo e o efeito que isso gera, né, para nossa vida, para nossa longevidade, para nossa saúde. Então, hoje, se tudo der certo, se a internet permitir, né, eu vou falar aqui com a minha querida Dani Sabino. Bom dia, galera que está aí nos comentários dizendo bom dia, bom dia, bom dia. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que o assunto é longo. Dani Sabino, eu nunca me canso disso aqui, mulher. Eu nunca me Eu canso disso aqui. nunca me canso também, Matheus. Bom dia, Matheus. Eu não canso de você. Não tem jeito. Quem que cansa do Matheus, Senhor? Tamo junto, que Ninguém bom. cansa. Dani Sabino, cara, eu quero começar logo de cara. E óbvio que eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que estão morando embaixo de uma pedra e de repente não sabem quem você é nesse Oh último my ano. God. Mas, cara, 2022 para mim foi o ano desse negócio da inflamação e desinflamação, porque há 5 anos atrás as pessoas não falavam disso da maneira como está se falando agora. Parece que é uma moda, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um assunto que vai continuar sendo moda daqui a 25 anos, porque é tão fundamental. E aí eu queria começar assim, tipo, se apresenta um pouco para as pessoas, mas se você puder, já começa falando, por que você acha que tá todo mundo falando disso agora, né? Por que você acha que isso entrou tão... É o novo genoma, né? Na década de 90, você não era nem nascida, mas na década de 90 tinha um Era nascido em negócio... 94? Dani, teve um negócio do genoma. A gente falou, vamos mapear o genoma humano, aí vão resolver todas as doenças. E aí mapearam o genoma, aí descobriram o negócio do microbioma e viram que o bagulho era mais doido, né? O buraco era um pouco mais embaixo. E esse ano é impressionante o quanto eu tenho ouvido falar. É inflamação, né? Esse negócio aí deve ser inflamação. Então, começa falando, tipo, quem é você, por que você acha que a inflamação tá tão na boca do povo nesse momento? Bom, primeiro bom dia para todos, né? Bom dia, Matheus. Adoro você. Já estava com saudades. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Bom, eu sou nutricionista, né? Eu comecei a atender muito cedo, então hoje eu já não atendo porque eu tô mais focado no meu curso de desinflamação. Eu comecei a atender já no segundo período de faculdade, porque aquilo ali estava em mim já desde os meus 15 anos. Eu estudava sem ter muito o que estudar, eu já estudava, né? Então, hoje eu tenho um curso que chama Desinflamação. E aí já é legal para a gente começar a falar disso, porque você falou que é algo muito... parece que é algo novo e parece que é algo que 2022 ficou, né, na boca do povo e tudo. Mas aí é interessante a gente ver o seguinte. Eu comecei o Desinflamação, a primeira turma foi em fevereiro de 2021. Foi 2021 ou 2020? Quanto que foi o Covid? Foi 2020? 2020. Então foi Março, 2020. março de 2020 o negócio começou a ficar louco. Tá, então foi eu acho que eu comecei a falar sobre inflamação, foi no final, foi na virada do ano. Não existia Covid, quer dizer, existia, mas eu já não sabia. Existia muito distante de nós. E eu Sim, comecei a falar totalmente dissociado de Covid. Não tem sim. por que eu ter começado a falar. Eu acho que foi porque, na verdade, eu mesma estava me sentindo inflamada. A única palavra que tinha para me definir no final de 2019 era inflamada, sabe? E
lancei isso no Instagram, muitas pessoas falaram, eu também, eu também. Eu falei, ué, tem uma coisa aqui então. Tem uma coisa. Não é? Essa característica não é só minha. E aí eu criei o Desinflamação, mas sem muito, sei lá, sem muita expectativa. Eu não sabia fazer nada, né? Fiz aqui no Instagram mesmo. E aí logo que eu fiz é que estourou o Covid. Então a gente não sabia, porque eu acho que a inflamação veio depois da Covid. Justamente porque a gente sabe que é uma doença de cunho inflamatório, que o problema é justamente a tempestade de citocinas, né? Ou seja, um tanto de inflamação acontecendo ali. E aí, por ter essa raiz da doença, todo mundo começou a conhecer a inflamação. O que não é dizer que é algo novo. Porque, na Claro. verdade, a gente tem um dos primeiros artigos que falam sobre isso, ele tem o título de Inflam Aging. Ou seja, um tipo de inflamação levando ao envelhecimento. Aí faz o link com estresse oxidativo e tudo mais. Então, hoje, o que a gente observa, que foi quando eu comecei a montar o curso, mesmo sem saber dessa questão da Covid, eu falei, cara, tudo começou na inflamação. E se não começou, vai ter o papel dela. Então, não existe saúde em um corpo cronicamente inflamado. Então, hoje a gente sabe, até você falou do genoma. Tá, você tem um gene que é ruim. Vamos supor, eu tenho um gene, o que aconteceu muito também na Covid? Olha, eu tenho um gene para desenvolver uma psoríase, que é uma autoimune. Peguei Covid e desenvolvi. Por quê? Porque a inflamação causada pela doença ativou o gene que é ruim. Então, a base de todas as doenças é inflamação. E hoje eu só acho que ficou uma coisa popular e não nova. Só ficou popular. As pessoas passaram a conhecer o que é muito bom, porque elas então começaram a ver que, putz, tudo que eu sinto que não é nem doença, né? Mas tudo que me afasta do meu bem-estar físico, mental, metabólico, fisiológico, tudo que me afasta de quem eu sou, de quem eu quero ser, tem raiz na inflamação. Ou seja, desinflamação é essencial para você ter saúde. Então, eu acho que, na verdade, quando eu comecei aí o curso, que a gente já está na turma 9, na 9ª turma, né? Eu acredito muito em Deus, né? Então, eu acho que foi a providência falando assim, minha filha, vai aí e faz. Sem entender Parece muito, né, o que quando. você tá, mas vai. Mas é sempre assim, quando o bagulho fica louco, Deus sempre bota uma galera para meio que ajudar, né? Porque senão A ninguém gente só aguenta. aceita. Senão ninguém aguenta. Mas, o Dani, então, se o assunto, né? Se a base de muitas dessas doenças, desses problemas que a gente vê hoje em dia, é a inflamação, e inflamação é o demo, não é só todo mundo tomar um anti-inflamatório. Quer dizer, tem um lado bom dessa história. Inflamação serve para alguma coisa? Eu queria te ouvir falar um pouquinho, porque eu acho que também, junto com o negócio está na boca do povo, vem uma segunda camada que é aquela coisa do inimigo, né? Que a gente faz muito, eu acho que no padrão moderno. O inimigo é a bactéria, então dá-lhe um antibiótico para prevenir, né? Antibiótico baixa dose para sempre, porque né, aí já mata todas as bactérias logo, já fica tudo bem. Então, assim, quando você fala, e o curso chama desinflamação e tudo mais, então, se o negócio é esse, não é só eu ficar tomando uma cápsula de alguma coisa, porque aí já dá aquela desinflamada boa e eu fico bem para sempre, né? Tem algum papel a inflamação? Tem muitos papéis, né? Inflamação é proteção. O seu corpo, ele não faz nada contra você de propósito. Se ele está fazendo algo assim, de propósito, não. Com uma intenção ruim, com a intenção de aniquilar a sua vida, aniquilar o seu bem-estar, de maldade. Tudo que ele faz é voltado para a sua proteção e para o seu retorno ao estado de equilíbrio, que é onde ele consegue trabalhar, onde ele consegue funcionar. Então, nada que o corpo faz é, olha, vou no 100, vou te ferrar. Claro que não. Então, se ele inflama, inflamação é proteção. Justamente que, olha, se chegar uma bactéria, eu vou ter que reagir. Então, é como se fosse um alarme de incêndio. Olha, se tiver pegando fogo, eu preciso da fumaça. Se não tiver fumaça, eu não ativo o alarme de incêndio para que esse alarme de incêndio toque e toda brigada de bombeiros chegue ali e salve a minha casa.
Então, quando a gente reconhece, por exemplo, a gente tem diversos gatilhos inflamatórios, né? Então, uma bactéria, por exemplo, que a gente comeu, aí a gente já tem ali o ácido clorídrico para falar, opa, essa daqui não passa para ser absorvida, não, já vou matar ela aqui mesmo, né? Então, a imunidade já começou ali no ácido clorídrico, que um tanto de gente usa remédio para inibir, né? Então, assim, a inflamação é proteção. E parece que é uma pergunta muito, é porque para mim parece, né, uma pergunta muito, meu Deus, não. Vou tomar um anti-inflamatório para desinflamar, você só vai inflamar. O anti-inflamatório para mim é um dos medicamentos que só aqui no Brasil, né, você sabe que nos Estados Unidos você não pode comprar um anti-inflamatório sem receita. Então aqui no Brasil você compra um ibuprofeno sem receita. Você compra anti-inflamatórios que eles são, na verdade, a gente tem uma listinha, né, de medicamentos que mais são tóxicos para o fígado e os anti-inflamatórios ali de farmácia entram. E a gente tem pessoas usando e fazendo uma autointoxicação, lesionando o fígado mais do que com uma bebida alcoólica. Mais com que, por exemplo, eu vejo medo de outros medicamentos. Então, medo de Roacutan, medo de esteroides, mas não tem medo do anti-inflamatório que está na carteira, que tem muito mais toxicidade hepática. Então, na verdade, o anti-inflamatório é extremamente tóxico. Extremamente. A gente tem que evitar ao máximo somente em casos realmente que são necessários, né? O médico realmente olhou e viu que é necessário, e mesmo assim tem que fazer uma proteção do fígado, assim, fenomenal. Então, a inflamação, ela é positiva, só que a gente tem dois tipos de inflamação. Eu tenho a inflamação que ela é aguda e eu tenho a inflamação que é crônica. A gente está tratando dessa inflamação aqui que é crônica, que é de baixo grau. Porque o bom da inflamação é o seguinte, ela ser resolutiva. Essa é a chave, Matheus. Inflamação, ela é boa quando ela é resolutiva, ou seja, ela resolve. Por exemplo, do que adiantaria os bombeiros entrarem aqui na minha casa, só acabarem, por exemplo, acabou com o meu quadro, acabou com a minha casa inteira, mas o incêndio continua ali. Ou então eles acabam de ir embora e o incêndio volta, aí eles têm que voltar. Aí eles acabam de ir embora e o incêndio volta. A inflamação crônica é isso. Ela, olha, eu nunca acabo, você vem aqui me destruir, eu continuo aqui, porque o gatilho é persistente. Vamos supor que o problema que está fazendo com que o incêndio volte é que eu não sei desligar o meu forno. Ele vem aqui, aí eu ligo o meu forno, entendeu? Não tem a menor condição. Então, o problema da inflamação, que torna ela ruim, é quando a gente tem duas coisas. Quando ela não se resolve, quando eu não tenho a capacidade de resolvê-la, ou quando o gatilho continua sendo persistente. Como, por exemplo, um alimento que eu tenho alergia e eu nem sei e tô comendo. Aí todo dia eu tô ali, ó, inflamando, 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 inflamando. Então, calma aí. Então, você está me colocando numa sinuca de bico. Eu me coloco sempre na posição da pessoa que está estudando, né? Que está começando para tentar absorver esse conhecimento e tentar entender onde é que eu ia empacar aqui, né? Então, tá rolando aí nos comentários um trend que é tipo assim, vocês são irmãos. Então, acho que a gente está parecido, Dani. Quem É porque a dera. gente tem olho verde. A Eu- galera olhou o olho verde, é tudo igual, põe tudo na mesma caixa. É tudo geneticamente conectado. Eu tenho É. que renascer 3 vezes para ficar parecido com a Dani, gente. Pelo amor de Deus. Outra Então, vez. hoje, ó, hoje eu tô entendendo assim, né? Agora você tá falando e eu tô pensando. Tá, então, inflamação. Eu olhei desinflamação e pensei que era o morcego de mochila. Então, não. Então, beleza. Então, desinflamação não é o tempo inteiro. Inflamação tem um papel bom a desempenhar. É o meu corpo me defendendo dos problemas da vida. Então, existe uma parte que é boa, né, da inflamação. Quando ela não dura muito tempo, ela vai e resolve o problema. Se ela for um bombeiro que entra na minha casa, eu amei essa analogia, para apagar o fogo, ele derruba uma parede e vai embora. Você fala, pô, bombeiro, né? Você não resolveu nada. Então, a solução não é eu tomar um anti-inflamatório. Na verdade, isso aqui seria. Porque na lógica clássica, eu estou inflamado, anti-inflamatório. Mas aí agora você me disse, Dani, sabendo que anti-inflamatório também não é a solução. Aí fiquei eu aqui com a sensação de que inflamação tem um papel bom, pode ter um papel ruim, anti-inflamatório não é a solução. Quer dizer, não tem solução para essa parada. Eu não sei o que fazer. Então, assim, por favor, me diz agora, como estudante que eu sou, para onde eu vou, porque você acabou de me desesperar e eu não tenho o que fazer na minha vida. Quer dizer, eu tenho algum controle sobre isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Que eu acho que seria a minha pergunta natural, eu estudando esse troço. Sim. A boa notícia é que a responsabilidade é toda sua. Toda. Essa é a boa notícia. Olha que bom. É a boa e a má notícia. Porque, assim, as pessoas, elas querem uma resposta fácil e elas querem uma solução que ela compre.
né? Então, por Sim. exemplo, se alguém falar assim, tô inflamado, o que eu tomo? Sim. Não é? E É a não, pergunta você... mais comum que eu recebo também como médico. Eu acho que você, como Nutri, para mim é isso. A pessoa chega e fala assim: o que que eu tomo, o que que eu faço? E Exatamente. muitas vezes eu insisto na ideia de que antes de você fazer, a gente tem que desfazer ou parar de fazer. Tem muita coisa que você está fazendo, você tinha que parar de fazer, na real, né? Exatamente. Então, aqui vamos pensar em algumas coisas que são... É o seguinte. Primeira coisa, o que te inflama? Essa é a primeira coisa. Você tem que conseguir identificar o que eu chamo de gatilho inflamatório. Por exemplo, essa é a primeira aula do desinflamação, é gatilho inflamatório. Por quê? Porque aí tem uma coisa muito legal. Vamos supor que eu te conto aqui que alergias de pele é um sintoma de inflamação. Te conta isso. Aí você vira para mim e fala assim: uai, mas então eu sou inflamado desde que eu nasci, porque eu tenho alergia de pele desde bebê. Aí eu respondo sim. Provavelmente. Porque os gatilhos inflamatórios já iniciam na gestação, na vida intrauterina. Então a gente tem que saber os gatilhos inflamatórios. Então o que te inflama? Então, como eu falei, é alguma coisa que você come, que você tem uma reação alérgica? Será que é quando você come, você não tem um bom metabolismo de glicose? Então você tem uma resistência à insulina? Então a gente tem que ver a quantidade, a gente tem que ver o horário que você está comendo. Será que é o seu sono que está insuficiente? Então você tem um gatilho inflamatório também persistente, que você não consegue se limpar? Será que o que está te inflamando é alguma toxina proveniente da sua água, porque você não tem um filtro que seja muito legal, e aí todo dia você está bebendo aquilo ali, bebendo aquilo ali. Então a gente tem que identificar os gatilhos, que são inúmeros. Identificou os gatilhos, aí entra. Alguns eu vou conseguir parar, outros não. Então a gente está aqui em um mundo extremamente poluído. Extremamente poluído. A gente, muitas vezes, eu tô ali olhando pro meu galão de água de plástico. E eu bebo. Porque eu não confio na água aqui de São Paulo, nem que o meu filtro. Sim. Então, porque às vezes fica, mas então a solução é viver de fotossíntese. Não, a gente tem que ter a sabedoria, então, de primeiro. Eu vou interromper aquilo que eu consigo e aquilo também, Matheus, que para mim faz sentido. Porque se você chegar para mim e falar, ué, mas o plástico não é ruim? Ué, mas tatuagem, sou toda tatuada, parece um gibi. Tatuagem não inflama? Eu vou falar sim, mas eu escolhi conscientemente e por isso eu escolhi abrir mão de outras coisas que talvez você preferiria abrir mão dessas coisas e não abrir mão dessas coisas e abrir mão daquelas. Você vai ter a opção, uma vez que você sabe o que lhe inflama, você tem a responsabilidade e a opção de abrir mão de certas coisas para manter outras. Isso é liberdade. Então, por exemplo, eu não acredito em nenhuma doutrina do, olha, isso aqui é ruim, isso aqui não pode. Não, você tem que ter o conhecimento, porque é muito ruim você chegar lá na frente e falar, putz, se alguém tivesse me falado, eu tinha cortado essa água, poxa. Era só ter me falado, né? Não fazia tanta questão assim disso aqui, poxa, era só me falar. Então, o conhecimento aí você escolhe. Agora, existem então aquelas coisas que você não pode tirar. Então, eu não posso tirar o plástico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar o braço, eu vou reclamar, vou culpar o mundo, eu vou culpar a indústria, eu vou culpar os humanos e a pior raça do universo, né? Eu vou culpar o governo e tal, e blá blá blá. Não, eu vou falar assim, olha, a realidade se apresenta desse jeito. Diante, então, da realidade, diante das minhas escolhas do eu não vou tirar minha água, o que eu vou fazer? Então, você vai otimizar a sua eliminação de toxinas. Então, a chave da desinflamação é eliminar grande parte daquelas fontes, aqueles gatilhos inflamatórios, e os que você não é capaz de eliminar, que são muitos, você vai dar suporte para todos os seus sistemas de detoxificação que já existe. Então, o seu fígado, é muito lindo isso, porque o fígado existe já sabendo que o negócio ia se ferrar. O intestino, né, o ácido clorídrico do estômago, que a gente falou, os pelinhos no nosso nariz, as mucosas, né, auditivas, tudo isso já existe falando, gente, o negócio aqui é feio, viu? É feio do lado de fora e é feio do lado de dentro, né, Matheus? Que a gente tem bactérias no intestino que produzem o que a gente chama de endotoxinas. Então, até por dentro a gente inflama. Quando a gente produz hormônio tiroidiano, que é uma coisa linda, que todo mundo ama, que todo mundo quer, quando produz junto peróxido de oxigênio, ou seja, radical livre, inflama. Então, o corpo tem os seus mecanismos de proteção. Mas seria muito injusto e até mesmo eu consideraria um nível de loucura
pedir com que o corpo trabalhe, faça esse processo de desintoxicação que ele, né, foi feito para fazer, se ele não tem os nutrientes para fazê-lo. Seria a mesma coisa de eu te pedir, Matheus, faz um macarrão para mim? Faço, me dá uma panela, me dá, né, água, me dá massa. Ah, não, Matheus, ué, tá querendo demais, né? Se vira. Como assim? Matheus, vamos supor, Matheus é um puta chefe, ele sabe cozinhar um macarrão maravilhoso, mas só dá a matéria-prima para ele fazer, o básico para ele fazer, né? E também não atrapalha o Matheus. Total. Porque, né, enquanto você estiver cozinhando ali, eu chegar e ficar conversando com você, eu derrubar a sua panela, você fala, poxa, fala, Matheus, deixa eu usar essa boca do fogão, tira a sua panela daqui, fala, mas aí como é que eu cozinhar? Não sei. Aí você tá ali com a faca, cortando a massa que você fez na mão, e fala, Matheus, não dá essa faca aí, me empresta. Poxa. Então a gente tá o tempo inteiro entrando no corpo e não deixando ele trabalhar. Então, ou a gente não dá os nutrientes que ele precisa para trabalhar, através de alimentação, através de suplementação, a gente ter o conhecimento do que ele precisa e também não atrapalhar, ou seja, não ficar colocando um excesso de demanda sobre ele, porque né, tem limite, a gente tem que tratar o corpo com amor. Não, é loucura, assim, o quanto... Primeiro que eu adoro suas analogias. Segundo que eu... Eu vou criando na hora, eu adoro. Olhei aqui a cozinha. Eu adoro analogias. E eu acho que é muito importante isso. Do tipo, olha, você... então tem alguns fatores aí. Você bota coisas para dentro do corpo que pioram o processo. Você deixa de botar coisas para dentro do corpo que ajudam o processo. E parece que toda vez que você está botando alguma coisa para dentro na forma de alimentação, você está fazendo uma escolha, né? Então, você pode comer o Big Mac ou você pode comer um brócolis. E aí você está optando, né, por uma coisa ou pela outra, de certa forma. E aí você falou de um negócio que eu acho fundamental, que é a liberdade também de escolher. Porque senão todo mundo vira a mesma coisa, só tem um jeito de ser desinflamado e todo mundo tem que ser vegano e não sei o que lá. E a gente sabe que não é o caso, né? Do tipo, eu posso entender pelas minhas preferências, a minha criação, o que eu valorizo, né? Que, por exemplo, você falou, eu quero me tatuar. Ah, mas a tatuagem, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí você. Não, então ninguém deveria tatuar. Então ninguém deveria comer não sei o que. Então todo mundo deveria fazer não sei o que lá. E não. É um sistema de escolhas, né? De prioridades. Assim, olha, eu vou comer isso aqui, mas eu tenho consciência, porque eu vi lá a live da Dani me dizendo que isso aqui é ruim para minha saúde, vai me deixar tudo inflamado, constipado e tal, mas eu posso depois compensar de repente de outras maneiras e eu tô fazendo uma escolha consciente. Depois, quando eu constipar, eu vou falar, Deus, foi você. Não, você vai lidar com as consequências e com a responsabilidade de ser dono do seu corpo, né? O responsável por cuidar do seu corpo e ou travar uma luta contra ele ou lutar a luta com ele. Sim. A escolha é sua, ele vai continuar lutando. Aí você também falou, então, eu escolho o que eu boto que ajuda, eu escolho o que eu boto que piora, e tem um elemento natural do corpo, que é uma máquina incrível, que ele meio que sabe como desintoxica e processa essas coisas, e se você meio que sair da frente do cozinheiro, ele consegue cozinhar, mas às vezes a gente não arreda o pé, né? A gente fica na frente da pessoa, entre o fogão e o cozinheiro, e falando, cozinha aí então, cozinha aí então. Parece que a gente está provocando, né? É impressionante na clínica como eu vejo muito isso, assim. Se você tirar... O que a gente faz aqui no sítio é basicamente isso. Tipo, eu pego as pessoas, elas ficam uma semana aqui e eu meio que tiro as coisas. Eu deixo só o básico. E em uma semana a pessoa fala, Matheus, foi um milagre, o Ayurveda. Eu falo, nem foi muito Ayurveda. Assim, eu nem fiz nada muito, porque tem muita coisa ayurvédica que é bem mágica mesmo, é bem impressionante. Mas aqui a gente faz nada impressionante, a gente só meio que tira a pessoa da frente do corpo e deixa o corpo trabalhar. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas três coisas, né, agora. Se você puder me dar tipo, 3 de cada, assim, 3 coisas que você bota para dentro que são horrorosas, que você vê muita gente botando, 3 coisas que você pode botar para dentro que são incríveis, que ajudam muito, via de regra, e 3 coisas que você vê que todo mundo faz para que fica na frente do cozinheiro, sabe? Que na prática do que você vê, do que você via muito na clínica quando atendia mais, ou que você vê, porque hoje em dia você tem, sei lá, deve ter 150 mil estudantes do Desinflamação, porque você bomba nas redes sociais, e aí você deve ver, né, as pessoas fazendo essas besteiras assim, sem meio que saber, né, Dani? As pessoas não estão sabendo. Sim. Vamos lá, você me deu pano pra manga, hein, Matheus? Você me segura? Porque pano pra manga.
Não, agora eu Mas eu com certeza vou esquecer o que é que eu tenho que falar. Então eu vou falar da primeira, depois você me lembra o que é que eu vou falar. vambora, vamos Então, primeiro, o que esses alimentos que poderiam, então, inflamar, né? embora. Aqui entra uma coisa que é muito legal, que é assim, eu poderia falar que para você que vamos colocar aqui um alimento industrializado, vamos colocar um miojo. Tá. Pô, miojo, né? Não faz fazer bem, acho que não faz para ninguém. Mas, Matheus, eu vou falar que faz mal no mesmo nível para todo mundo? Eu não posso falar isso. Sabe por quê? A hora que eu olho até geneticamente, eu posso olhar o meu exame genético e o seu e eu vou ver o seguinte: a resposta inflamatória do Matheus é muito mais tolerante, menos agressiva. A gente consegue mapear no exame genético, eu mostro o meu no desinflamação para entender esse mapinha genético. Existem todas as citocinazinhas inflamatórias no exame. Aí quando eu vejo que algumas são vermelhas, amarelas, eu sei que, opa, essa daqui, ela olhou para a esquina, ela inflamou. Agora tem uns lindos que a gente vê verdinho, verdinho. Aí vê um amarelo e você fala, pô, essa pessoa come o miojo, essa pessoa não tem nada. Entende? Então, assim, é muito difícil falar de forma geral. Então, eu só acho importante colocar isso daqui, porque cada um tem uma resposta inflamatória diferente. Alguns foram abençoados pela divina espiritualidade e luz, e outros não. Né? Outros vão ter que lidar com isso mesmo, tá tudo bem. Agora, uma outra coisa nisso também é que existem alguns alimentos que deveriam ser excelentes e que para algumas pessoas não são. Então, por exemplo, vamos colocar aqui banana. Pô, banana é fruta, banana da natureza. Então, eu deveria colocar ela lá para o saudável. Por que eu tô falando aqui agora, já que eu tenho que falar de coisas que são ruins? Porque a hora que eu penso na banana, eu penso que ela, dentre vários outros alimentos, é um alimento que estimula a liberação de histamina, que mostra para o meu corpo, induz meu corpo a respostas alergênicas. Então, é aquela coceira na garganta que algumas pessoas sentem quando comem banana, é o ouvido coçando na hora que come a banana, é ter um flushzinho aqui ficar vermelha quando come essa banana. Então, o que é ruim para a pessoa depende da capacidade dela de tolerar a inflamação e das suas sensibilidades alimentares, que na verdade hoje em dia são muito maiores por causa do nível de estresse que a gente vive, por causa do estresse vivido na vida intrauterina, que moldou essa resposta inflamatória de um jeito pior, e por causa da poluição que a gente está sempre exposto, até mesmo poluição eletromagnética. Então, tudo isso faz com que a nossa tolerância oral aos alimentos seja menor. Então, hoje a gente tem mais sensibilidades e por isso é importante descobrir as sensibilidades, como eu ensino também. Então, dito isso, vamos, né, os alimentos que eu acho que seriam inflamatórios, então, para geral. Eu acho que qualquer alimento que seja industrializado, fonte principalmente de glutamato monossódico, corre. Glutamato monossódico, principalmente para gente que vive uma vida cognitivamente, assim, tem muita demanda, esse glutamato deixa a gente ainda mais agitado, né? E a gente vê crianças extremamente agitadas justamente por causa disso, né? Mas sabe o que eu acho legal? Eu acho mais legal, em vez de falar o alimento que vai inflamar, porque eu já falei que não, né, não existe de certa forma, eu acho mais legal falar o que eu acho que um hábito que ajuda a inflamar, um hábito alimentar. Né? Maravilhoso. Eu acho que um deles, pior para mim, é você comer tarde da noite. Independente do que seja. Salve se você é uma pessoa que fez um super treino à noite e vai comer esse alimento após o treino. Se esse não é o cenário, qualquer coisa que você comer tarde da noite a gente está falando depois de 7 horas, 7h30 e tal. O que você comer ali, a gente tem relógiozinhos, né? Gens clock, que regulam o nosso metabolismo. Então, quando você ingere algo nesse horário, o seu corpo fala, ué, mas não era para eu não era para a turma da limpeza estar entrando? Você está começando a cozinhar? Já acabou o horário de almoço, gente. Eu tenho que limpar para começar amanhã. Pera, então eu não estou mais tão sensível à insulina. Então eu não vou saber usar essa glicose como fonte de energia. Minhas bactériazinhas intestinais já era para elas estarem ali absorvendo aqueles alimentos. Está chegando mais?
A minha cabeça não era para estar pensando nisso, não era para estar fazendo produção de ácido clorídrico, não era para estar fazendo esse movimento de motilidade gástrica. Então, por que isso está acontecendo? Então, eu acho que é um hábito que as pessoas já podem mudar hoje, né? É justamente jantar mais cedo. E aí entraria uma dúvida que é a seguinte: ok, aí eu vou morrer de fome. Se você está aí, que é legal. Porque se você morrer de fome depois de ter jantado, é porque, na verdade, todo o seu dia está ruim. Porque a fome que a gente sente à noite, ela é resultado da falta de nutrientes que ocorreu durante o dia, que não foram entregues durante o dia. Então, a fome da noite, na verdade, ela é incapaz de ser saciada. Porque ela não é representativa daquele momento noturno. Ela é representativa do, olha, esse aqui é o seu boletim do ano. Não vai adiantar agora. Isso aqui foi feito durante o ano. Então, aquilo ali que foi feito durante o dia. Olha, durante o dia você não me deu os nutrientes que eu precisava. E aqui a gente está falando de nutriente e de caloria também, mas de nutrientes. Então, é aquela fome que não vai se bastar ali. Então, se você não consegue jantar cedo porque ficou com fome, é porque o dia está errado. E aí a gente teria que organizar o dia. Então, acho que esse é o hábito mais importante aí. Eu acho que isso aí já entra com o pé na porta para a maioria das pessoas, porque e eu concordo muito com a virada que você deu, em vez de falar do alimento que é bom ou alimento que é ruim, da gente pensar em hábitos, porque realmente no final das contas é isso, né? Você pode estar achando que você está abalando, comendo um negócio orgânico e tal, 11h30 da noite, está se estrepando inteira na digestão, porque você devia Até meio que estar. porque, sabe o que eu já reparei? Só desculpa te interromper, mas isso é muito legal. Você falou do orgânico. Sabe o que eu já reparei? Que algumas pessoas. Porque assim, o orgânico é maravilhoso. Eu também opto pelo orgânico. Mas o orgânico parte da premissa que pode ter mais bactériazinhas ali do que o outro. Porque não teve toda a proteção, né? E aí existem pessoas que, por estarem muito estressadas, não produzem, por não mastigarem, por não prestarem atenção na sua comida, produzem pouco ácido clorídrico, que é a primeira porta de proteção. Então, eu já vi pessoas que, quando comem algum alimento orgânico, passam mal, falam: ah, meu intestino fica pior, minha digestão fica pior. Isso, na verdade, é um sintoma. Fala assim, porque você está precisando de que alguém tire todos esses ameaçazinhas, porque você tem uma má digestão, né? Então é um ponto também legal para se observar esse. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Então, não vamos mais comer tarde da noite. O que mais, Dani Sabino? Ainda de hábitos ou você quer ir para outra? Que eu não lembro a outra, não. Não, eu acho que ainda de Hábitos. hábito. Você me dá mais um hábito, tipo, ruim, assim, aí a gente passa para as coisas que são incríveis, talvez. Eu posso. Ai, Matheus, eu amo você. Mas eu posso falar de uma coisa que. Claro, você pode que tudo, pra... Dani. Essa live é sua, Dani. Não, de nós dois. Mas é uma coisa assim que a gente. E eu acho isso legal. A gente contraria nisso e é uma coisa legal para as pessoas pensarem. Que na minha visão e do que eu vejo, são as pessoas comerem poucas vezes no dia. E eu sei que é uma coisa que você super recomenda. Vambora, fala o teu argumento da frequência alimentar. Seguinte, a gente tem uma capacidade de digestão, de absorção de calorias por refeição. Então, você tem uma tolerância calórica por refeição e não no dia. Isso por causa do metabolismo de glicose e insulina. Então, a gente é como se fosse um gargalo. Olha, você tem aqui uma garrafa de 300 ml e ela cabe 300 ml. Você vai encher ela 300 ml, vai beber ela durante um tempinho e depois você enche de novo. Mas se você tem as 300 e coloca 500, vai vazar, né? Então, a gente tem essa tolerância calórica por refeição. Por quê? Vamos supor, eu comi ali um arroz com carne. Vamos supor que aquilo ali teve para mim, sei lá, vamos supor que aquilo teve 300 calorias. Se a minha capacidade, vamos supor que a minha capacidade de tolerância para esse alimento por refeição seja 400 calorias. Tá ótimo. O que vai acontecer? Esse alimento chegou, eu estimulei insulina, que é... Eu não vou explicar isso tudo porque tem uma live no meu perfil que chama carboidratos, que senão nós vamos ficar aqui 10 horas. Mas toda vez que eu... Toda vez que eu como qualquer macronutriente, não é só carboidrato, qualquer macronutriente, qualquer caloria estimula essa insulina
Por quê? Porque ficou glicose circulante no corpo. E todo mundo aqui sabe que eu não quero fazer um exame de glicose e ver 200. Eu quero ver ela mais baixa. Mas para ela estar mais baixa, ela precisa ter entrado na célula. Então, eu comi, liberei insulina. Essa insulina é para pôr essa glicose dentro da célula. Então, se essa glicose foi para colocar a glicose dentro da célula, essa insulina vai abaixar. Então, o ideal é que 2 horas depois ela baixe. E aí eu tô pronto para comer de novo depois de um tempo que essa insulina reduziu. Aí eu voltei à minha capacidade calórica de 400 calorias. Agora, vamos supor que ao invés de fazer isso, eu tenho a minha mesma capacidade de 400 calorias, mas eu como 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, então eu preciso bater os meus nutrientes, eu preciso de me nutrir, então eu como ali uma pratada de 800 calorias. Ainda que, 800 calorias para mim no dia seja pouco, naquela refeição eu estourei, vão sobrar 400 calorias. Vai ter hiperinsulinemia, porque eu não tenho capacidade de digerir aquela comida. Digerir sim, mas de usar aqueles nutrientes naquele momento, então eu guardo e estoco na forma de gordura. Entende? Então, assim, o comer poucas vezes ao dia, eu considero uma estratégia muitas vezes terapêutica, quando a gente está pensando em pausas digestivas. E muitas vezes, até quando a gente está pensando numa pessoa que tem muito sobrepeso, qualquer coisa que você fizer nela, na verdade, vai dar certo se você mudar a qualidade do que ela come, né? Mas eu acho que o hábito de não fazer um bom fracionamento e horizontal... Como é que fala? Horizontalização? Essa palavra. Aí, dos nutrientes, isso faz com que as pessoas fiquem cronicamente inflamadas por gerar oscilações de insulina. O certo é, existem pessoas que temem a insulina e falam que a insulina é ruim. Ela é ótima, o negócio é ela sobe, comeu, usou, desce, ela não fica alta. E quando a gente faz essa pausa muito grande, ela acaba muitas vezes ficando alta e toda hora que come ela dá um pico maior do que ela deveria dar. Entende? Pelas calorias e não necessariamente pela presença do carboidrato ou pela presença da proteína, que seriam os que mais estimulam. Pode ser só gordura, mas é caloria. Vai estimular do mesmo jeito. Maravilhoso. Então, o teu argumento de refeições, que é aquele esquema das refeições a cada 2, 3 horas, baseado nessa dinâmica da insulina, basicamente. Isso. Da Maravilhoso. tolerância calórica. Só para as pessoas que estão aqui na live, a Dani está colocando isso de maneira assim, paralela, porque a gente no Ayurveda argumenta que a pessoa tem que fazer poucas refeições ao longo do dia, né? Então, a recomendação básica, né, dos clássicos ayurvédicos, são esses livros lá atrás de mim, é de que a pessoa deveria comer, tipo, 2 vezes no dia. Eu dou uma quebrada de galho e falo, pode comer 3, né? Café da manhã, almoço e jantar. Então, eu acho que o nosso argumento não é bioquímico. E, de novo, eu acho que aquela história do vamos ficar 10 horas aqui conversando, que a gente meio que pode, né, ficar. Mas a gente tem um argumento, basicamente, de você... Primeiro, o evolutivo, né? A ideia de que é muito comum na espécie humana, e os livros são de milhares de anos atrás, a ideia de que você tem muitos períodos na espécie humana, na raça humana, na evolução humana, de que são de escassez alimentar. Então parece que o nosso corpo é bem adaptado para a escassez alimentar. A gente estoca glicogênio, a gente vira de uso de glicose para cetose. Então a gente é um bicho muito bem adaptado, né, para jejum prolongado. Agora você Mas aí você está falando aí entre o seguinte, que eu pensava isso também, eu fiquei questionando o seguinte. A gente está falando de um ser natural, a gente está falando de uma fisiologia natural, como sempre foi, como deveria ser, porque eu concordo que deveria ser, mas a gente está falando sobre esse mesmo ser inserido em um mundo antinatural. Não dá para ter o mesmo comportamento mais. Então, mas eu entendo a perspectiva, eu fiquei debruçada nisso muito tempo, e na hora que eu vejo na prática, até mesmo meus alunos, e não só, eu converso muito com colegas minhas, com amigas minhas que ainda atendem. E a hora que a gente vai ver, realmente, porque, na verdade, igual você falou, o organismo estoca glicogênio. A maioria das pessoas não sabe fazer estoque de glicogênio porque, por estarem inflamadas, por viver nesse mundo, elas têm resistência à insulina. Sim. Então, eu acho que, na verdade, o problema está mais embaixo porque é o que come e outras coisas que a inflamam, não apenas o que elas comem, né? Total, total. E eu acho que você falou um negócio que, para mim, dá um caminho, que é
a questão do uso do jejum intermitente ou, por exemplo, da restrição alimentar de maneira terapêutica. Eu acho que o viés do Ayurveda é um viés totalmente terapêutico, né? E eu vejo, por exemplo, na clínica, eu ainda atendo, né? Atendo bastante, que 80% dos meus pacientes, pelo menos, têm uma digestão ruim. Né? Então, no caso de uma pessoa, na visão ayurvédica, que a pessoa tem uma digestão ruim, não adianta a cada 2 horas eu botar comida, porque ela pega aquela comida e ela não consegue digerir. Então, ela vai para a pilha de mais inflamação, digamos assim. Então, Sim. o jejum, que é um negócio que eu estudo bastante também, né? O jejum terapêutico, ele acaba meio que sendo um desses elementos do que a gente está conversando, de Uma tirar pausa digestiva. não, e de tirar a pessoa da frente do cozinheiro, naquele exemplo que você deu. Porque muitas vezes a pessoa fica beliscando coisas o dia inteiro. Mas E não aí são. você não acha que fazer isso, concordo no ter que fazer isso. É a mesma coisa de eu falar, olha, hoje você tem resistência à insulina, eu vou te fazer uma low carb. A solução é a low carb, a solução a cura, ou ela é um tratamento enquanto você tem um sintoma? Porque eu acredito que a digestão deveria ser boa. E se ela não é boa, tem um problema além do que a gente come. Então, Sim. a pausa digestiva faz o sentido ali, mas ela é terapêutica. Depois eu tenho que ser capaz de melhorar aquela base. E também a gente está falando do comer a cada 3 horas, mas é o que você come e é Perfeito. menos, as porções são menores. Sim. Justamente para não matar a digestão, porque senão ninguém dá Por conta. isso que eu acho que a quantidade de nuance que você colocou no início da live é fundamental, porque eu acho que quando as pessoas te ouvem falando, né, você é a Dani Sabino, aí a pessoa te ouviu, ela falou, Dani falou que eu tenho que comer a cada 2 horas. Aí ela. Não, explico isso tudo, pelo amor de Deus. Não, não é assim. Exato. Por isso que não é doutrina, não é. Mas você sabe que a internet ela não tem nuance, né? A internet é surda para nuance. Quando você fala assim, olha, gente, eu vou falar aqui como melhora a tua inflamação, mas você começou assim, primeiro tem que saber isso, isso, isso. Depois tem que saber isso, aquilo outro. Mas a pessoa às vezes sai da live falando assim, a Dani disse que brócolis pode. Aí ela vai, tipo, e cai de boca no brócolis, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um problema hoje em dia muito grave com essa coisa da nuance, né? E eu concordo 100% contigo. A nossa visão no Ayurveda ela é muito terapêutica. A questão fundamental é, a pessoa quando ela está saudável, Isso. ela faz o que ela quiser. Né? Isso. Então, os próprios clássicos ayurvédicos, eles dizem, se a pessoa faz, por exemplo, muita atividade física, ela pode comer até tijolo quantas vezes ela quiser. Perfeito. Então, não existe esse dogma também do 2 vezes por dia de maneira geral, né? Se a pessoa ela é, porque os textos foram escritos para os brahmanes, né? O brahmane, ele é um sujeito que ele está ali rezando, meditando, ele é um monge e tal e tal. Se a pessoa já é mais fisicamente ativa, ele já é meio que um kshatriya, ele já é um guerreiro. Aí eles falam, olha, o kshatriya pode comer o que ele quiser, quantas vezes ele quiser, pode comer tijolo se ele quiser, que ele vai digerir. Porque o grande foco para a gente no Ayurveda não é o que você come, é como você digere, né? Que é o seu Agni, é a capacidade digestiva. E aí, se a pessoa fala assim, ah, Matheus, é porque eu nunca vou ver esse paciente na clínica, né? Olha, eu como tudo que Entendi. eu quiser. Ele não chega para você, né? Entendi. Então, eu me sinto super bem com tudo que eu como, a minha genética é toda verdinha e, ó, a minha vida tá feliz e contente. Eu falei, você pagou a consulta e esperou 6 meses Ah, para. só para conversar com você, Matheus. Exatamente. Então, eu acho que o nosso viés, né, o Ayurveda, ele tem um viés absolutamente terapêutico, sem dúvida nenhuma. Entendi. Aí, se a pessoa me diz assim, eu tô bem, tô saudável, tô feliz, eu falo, meu irmão, faz o que você quiser da sua vida. Se me fala quando puder te ajudar em alguma coisa, entendeu? Então, Entendi. nesse ponto, eu não vejo tanta discordância, mas eu vejo muito mais nuance. Sabe? Sim. Tipo, existe uma nuance muito grande. As pessoas também fazem com o Ayurveda o que fazem com a nutrição moderna, que é o Ayurveda diz que não pode salada. O Ayurveda diz que não pode banana. O Ayurveda diz que eu sou vata, então eu só posso comer não sei o que lá e não posso comer berinjela. Aí a pessoa ela acha que ela é pita, pita não pode comer morango, mas ela pede uma Domino's Pizza. Aí ela acha que Não está escrito. exato, Domino's Pizza não tem escrito e morango tem. Aí a pessoa tá achando que tá arrasando na Ayurveda, porque ela é pita, ela não come morango, mas ela pede Domino's Pizza e, sabe, tipo, umas loucuras, assim, da nossa geração, que é a pessoa falar, no Ayurveda não pode comer fruta junto com a comida, mas aí ela tá lá cortando um tomate. Aí eu falo, mas tomate é fruta, filha. Tipo, você, sabe, e eles dizem assim que inteligência, o conhecimento, é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar tomate na sua salada de fruta.
né? Então tem uma diferença importante aí, tipo, eu sei que tomate é fruta, mas eu não boto ele na minha salada de fruta. Né? Então, esse salto é que é importante para as pessoas entenderem. Não é porque você é de um jeito que você tem que aquilo, por causa que você está seguindo aí o Ayurveda. Não, eu vou seguir a Dani, eu vou seguir o Matheus. Você tem que seguir você. Você Tipo, tem que pegar o conhecimento de todos os lugares. E também tem uma, Matheus. Hoje você tá de um jeito, depois você tá de outro. Então você tem que saber sobre tudo. Porque você vai mudar muito a sua capacidade digestiva, a sua tolerância aos alimentos, o seu nível de estresse. Tudo isso faz com que você. Hoje eu tô tolerando super bem proteína animal. Pode ser que amanhã eu falo, cara, se eu comer isso, vai parar. Eu sou vegana? Não, mas eu sou inteligente. Então eu tô vendo o meu corpo, eu aprendi, eu não fui a pessoa que estudei querendo o resultado, eu fiquei aberta, né, para aquilo ali que eu ia receber e agora eu sei, eu acho que o conhecimento é a liberdade, o conhecimento sem essa doutrinação. É fazer as pessoas. Eu falo, gente, vocês têm que usar a sua capacidade de raciocínio, não é possível, vai ter que pensar, né? Então, por exemplo, o desinflamação ele é grande, e olha que eu diminuí ele agora, né, para deixar ele mais prático, mas porque tem várias. Eu vou ensinar tanta terapia, mas eu quero também pegar. Eu quero uma pessoa que está ali, chegou na base saudável e agora vamos otimizar, vamos para o bem-estar. Vai ter aquela pessoa que quer estética, né? Então, eu adorei isso que a gente trouxe aqui, porque eu acho legal quando a gente mostra que dois pontos diferentes, a hora que você põe na prática, não são tão diferentes assim. não, a não ser que você seja uma pessoa que é não, com uma mentalidade não científica, que é uma mentalidade Fechar. dogmática. Que É. você imagina que você é a Dani Sabino que escreveu o livro do low carb. Você é a mulher do low carb. Você só fala de low carb. Você é o exemplo do low carb. Aí alguém fala: olha, low carb não funciona para todo mundo. Você fala: não, low carb é para todo mundo do planeta. Se você virar a papisa do low carb, aí ferrou, porque aí você não Por tem isso essa que eu acho que nuance. a gente pode ser nada. Eu falo, olha, eu posso. Você se prepare, porque eu posso estar falando uma coisa aqui. A gente está em dezembro de 2022. Pode ser que você chegue ali no meu perfil depois, em maio de 2023. Você fala, ué, Dani, mas você falou totalmente. Então, é assim mesmo que vai funcionar. Já aviso. Porque eu sou. Não. Eu gosto de pegar minha teoria e colocar ela no ringue. Eu não tiro ela do ringue, eu não protejo ela. Eu falo, não, vai, apanha e eu quero ver que se você fica em pé depois de apanhar. Se ficar em Essa pé, é eu a- fecho você. Se não, eu vou então para outra que te bateu. Esse é o jogo da ciência, não tem outro jogo. É a gente conseguir sentar e conversar sobre essas coisas e discordar gentilmente. Né? Porque senão eu poderia falar: a Dani falou que tem que comer a cada 3 horas. Live, chega, Bloquear a sai Dani. daqui. Deleta a live, bloqueia a Dani e eu começo a mejar e falar. Porque tem uma nutricionista por aí de olho verde que eu acho que ninguém devia seguir. Não vou falar o nome dela, não. Eu fico te xingando no Facebook lá porque a gente discorda. Sim, E sim. você é dessas pessoas que eu amo e eu discordo em várias coisas, assim. Eu também, olha que lindo. E eu acho maravilhoso a gente poder sentar e conversar e discordar. E, tipo, quando eu tava em São Paulo da última vez, a gente foi comer e eu ficava falando: Dani, eu te amo muito, mas assim, eu discordo de muitas coisas que você pensa. E Exatamente. Eu falei com você, falei, Matheus, eu adoro você, mas eu não quero ir pro meio do mato, não. Vou encontrar em outro canto, né? exato, eu tava Eu falando gosto da indústria, eu gosto do meu conforto, eu não quero. isso. Foi um bom exemplo. Eu falei: Dani, você tem que vir aqui no sítio. Aí a Dani: calma aí, tem bicho? Eu falei: claro, Dani, é no meio da Mata Atlântica. Eu falei: não, 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 a gente se vê em São Paulo. Amém. Amém. A Dani é aquela pessoa, tem fila querendo vir aqui pro sítio. A Dani é aquela pessoa que não vem nem de graça, porque é no meio do mato, assim. Aí o Maravilhoso. Matheus falou assim, mas é bom, né, você escuta o barulho do grilo para dormir. Eu falei, Matheus, isso ia me irritar de um tanto, mas de um tanto. Eu ia matar esse grilo, eu ia pôr fogo, nossa senhora, não. A Mas Dani é eu que sei que eu tô dá errada, é pra. isso que é legal. Eu sei que deveria ser legal, entendeu? Mas tá tudo certo, eu não quero mudar. Quando você Hoje botar tudo não. concreto, passa concreto em tudo que aí eu vou um dia, né? É, Então, põe um caminho de asfalto, aí eu chego. maravilhoso. Dani, vamos para a reta final dessa live. Eu acho que você falou das coisas que Aí eu tenho que falar os outros dois que eu não lembro mais, você tem que lembrar. eu vou te trazer. Tipo, são. Eu acho que você trouxe uma coisa que é muito mais importante do que alimento que te dá problema, que é como pensar a respeito dessa alimentação, né? E aí, o outro ponto, né? Os outros dois pontos são como é que a gente melhora a eliminação do corpo, quer dizer, ou como é que a gente sai Tá. do corpo para ele fazer o trabalho dele,
E o que é bom, então, né? Eu acho que a gente já falou um bocado sobre isso no final das contas, que é a ideia de você poder olhar, né, para a realidade do momento e se adaptar a ela. Né? Você não é vegana e aí você está se destruindo no veganismo, você fica ali vegana, né? Você sabe olhar para aquilo e falar, calma, eu estou precisando experimentar outras coisas e se adaptar ao momento que vai mudando, e aí no momento você é de um jeito, no outro momento você mudou, você abre a possibilidade de você olhar para esse outro jeito também. Então, acho que isso já é um pouco da resposta do que você deveria fazer. Não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar sobre dicas que você dá para facilitar esse processo de desinformação. Quer dizer, coisas que você pode fazer que facilitam esse processo, e também, né, para terminar, coisas que você poderia fazer para sair da frente e deixar esse processo de desintoxicação acontecer. Acontecer. Tá. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer, a primeira coisa é essa, né? Beber água. Porque se a gente for ver, a eliminação de toxinas do organismo acontece principalmente através ali da nossa urina, através do intestino, né, das fezes. E sem água, a gente não consegue eliminar toxinas, a gente não ajuda o rim a trabalhar. O rim precisa trabalhar. Se você vai poucas vezes ao banheiro, significa que você não está eliminando toxinas. Então, água é o básico. Eu falo 50 ml aí por quilo de peso. E aí, se a pessoa tiver um sobrepeso, a gente pensa em apenas na quantidade de massa magra, se ela tiver isso diante de uma avaliação que ela fez, e fracionar essa água ao longo do dia, né? Não é de uma vez, mas ao longo do dia. Porque até mesmo aquela pessoa que chega muito cansada no final do dia, aquela pessoa que acorda muitas vezes mentalmente cansada, ela não teve água para trabalhar, ela não se hidratou. Então, o cérebro, ele usa muito. A gente acha que durante o sono nós não estamos trabalhando porque a gente está inconsciente, mas é um trabalho até mesmo mais metabolicamente ativo do que durante o dia. Só que ele muda apenas de frequência, vamos dizer assim. Então, ele ainda precisa dos nutrientes para trabalhar e a água é um deles. A gente tem o que a gente chama de sistema linfático, que é o sistema linfático do nosso cérebro, que parece um lava-jatozinho. Então, se não tiver água, eu não limpo as toxinas cerebrais. E aí eu tenho um aumento de neurotoxicidade e eu acordo muito cansado, principalmente mentalmente cansado. Então, falta água. Então, eu acho que a água é uma das coisas principais e que muita gente vai sentir diferença se já começar a beber água hoje, porque se for olhar, às vezes não bebeu ontem nem 1 litro de água. E eu ainda tô sendo boa, que eu acho que é nem 500. Total. É Né? muito importante isso que você está falando, eu acho, porque eu vejo isso muito, a coisa mais simples do mundo, né? E aí eu acho que eu qualifico a tua fala com uma coisa que eu acho que você já deixou também antes, que é água pura, né? Esse Sim. cuidado que você tem com a qualidade da água, que para a gente no Ayurveda também é absolutamente fundamental, porque às vezes as pessoas não têm noção, mas elas estão bebendo água, tipo, uma qualidade de água que pode ser pior ainda para a pessoa. Então, você investir na qualidade do teu filtro em casa, você saber a procedência daquela água, vai dar um trabalhinho no primeiro momento, mas é a base do funcionamento do teu corpo É a inteiro. base. A gente é 70% água, meu Deus. Total. Então, assim, É. acho que como regra, se você conseguir aumentar, né? Se as pessoas que estão ouvindo a gente conseguirem aumentar pelo menos uns 500 ml, 1 litro aí de água a mais por dia, de repente você já vai garantir mais essa hidratação. Eu concordo com você, eu azucrino muito meus alunos, porque a gente no Ayurveda ainda fala que a água ela deve ser bebida devagarzinho, né? Ao longo do Sim, ao longo do dia, para ir hidratando e fazendo o rim trabalhando. Então, tem que fazer xixi mesmo, gente. Ué, tá eliminando. Tem que limpar. muita gente que espera ficar esturricado, aí pega 600 ml de água e faz lá, e bota tudo. Não é assim que hidrata. Exatamente. Então a gente tem essa visão também nos clássicos do Ayurveda, que é tipo, você deveria beber água ao longo do dia, tipo, bebericar, né? É o verbo que eu uso, para você ir se hidratando. Então, eu vejo, eu tô dando aula às vezes, e eu vejo, cara, já estamos há 1 hora aqui falando, vocês ainda não pegaram um copo d'água. Galera, para todo mundo aí, Bacana. vamos beber alguma coisa. Então, eu acho que essa dica é muito fundamental para os dois lados, para desintoxicação por um lado, né? Para você ajudar o corpo a eliminar, e também coisas que você deveria colocar na boca. Ô, Dani, mas e suco, refrigerante, essas coisas? Tem um efeito, tipo, negativo necessariamente? Ou também é aquela história da Coca-Cola não faz tão mal assim, sei lá. A Coca-Cola, na verdade, aumenta a necessidade de ingestão de água, né? Então, quanto mais você bebe Coca-Cola, mais água você deve beber, qualquer refrigerante. Quanto mais você bebe chás com cafeína, que são desidratantes, que são diuréticos, mais, porque eu tô falando de refrigerante que ele tem cafeína. Então, mais água você precisa beber para ir eliminando.
Eu não posso. Realmente, refrigerante ser saudável não é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, existe uma coisa que eu acho legal falar também, que as pessoas confundem. Existem três coisas que as pessoas confundem, que normalmente é a pessoa que vai te falar assim: Matheus, eu não sei por que eu tô mal, porque eu como muito bem. E aí eu falo que existem três diferenças. Existe, primeiro, você comer limpo, comer saudável e comer com objetivo estético. São três coisas totalmente diferentes que as pessoas acham que são sinônimos. Então, comer limpo é comer comida, é evitar industrializados. Isso é comer limpo. Não quer dizer que comer limpo seja comer saudável, porque pode ser que alguma coisa desse comer limpo eu tenha alergia. Pode ser que alguma coisa desse comer limpo eu tô comendo aquela hora tarde da noite. Pode ser que alguma coisa desse comer limpo eu tô comendo em grande quantidade, fazendo aquele mecanismo de resistência à insulina ou hiperinsulinemia. Então não é comer saudável. Então, o comer saudável já é o comer na quantidade correta, no horário correto, aquilo que o meu corpo tem harmonia, aquilo que o meu corpo ele tem uma sincronicidade melhor, aquilo que o meu corpo gosta, né? E existe o comer para um objetivo estético, que deveria englobar esses dois, mas não necessariamente engloba. Mas nesse comer estético, aí a gente vai pensar em pesar o alimento, a gente vai pensar na distribuição de macronutrientes, a gente vai pensar naquele comer a cada 3 horas, a gente vai pensar no índice glicêmico que está acontecendo ali, né? Então, são três coisas diferentes que as pessoas costumam confundir muito e eu gosto de explicar essas três, destrinchar essas três também, porque eu acho muito válido o comer com objetivo estético, inclusive no Desinflamação eu ensino a fazer isso, porque é importante, mas para você fazer isso, você tem que antes ter dominado os outros. O hábito de comer limpo e o hábito de se alimentar de forma saudável, porque senão você vai inflamar e na inflamação não existe hipertrofia para o músculo ficar bonitinho. Não vai acontecer, não tem jeito de acontecer, né? Então, por que eu falei isso? Não, porque eu acho que você está dando essa coisa do comer, né? Como é que é o comer bem. E eu concordo demais com o que você está falando. Eu, inclusive, acho que a pessoa ela tem que estar num lugar de liberdade e de escolha que ela pode escolher, cara. Eu vou comer essas coisas que vão detonar o meu corpo, mas eu vou ficar sarado porque eu quero ficar sarado e é a minha E ela vai tomar a Coca-Cola que vai ajudar ela a aderir a um déficit calórico. Não, né? Seria hipocrisia falar que olha, a Coca-Cola vai te engordar. Não, às vezes a Coca-Cola ajuda a dieta daquela pessoa que está comendo com objetivo estético e que precisa comer menos, talvez, e ela fica então mais com menos vontade de buscar outras coisas. Então, assim, tô falando que é certo? Não. Existem outras formas de fazer? Sim. Porque, Total. na verdade, se você tá querendo buscar outras coisas, você tá com vontade de doce, isso também é um sintoma. Total. Não é normal você querer sempre o doce, não é normal você querer outras comidas que não são comidas que te fazem bem. O seu corpo tá te dando um sinal. Então, eu sou mais do lado do peraí, mas por que você tá precisando tomar isso aí? Ah, porque eu tenho vontade de doce. Por quê? Vamos solucionar isso, então? Sim, sim. Vamos na raiz da questão, né? Eu Sempre na raiz. Eu, como né, médico, eu acho que o meu viés é sempre esse de saúde, né? Então, quando eu vejo a pessoa indo na direção de um precipício, o meu impulso é salvar. Mas eu fui aprendendo ao longo do tempo a controlar o meu impulso de salvador, que também é um negócio que é ruim, porque de repente a pessoa meio que quer, ela tá fazendo bungee jump e eu não sei, entendeu? E aí eu intervir quando a pessoa me pede ajuda, ou tentar entender se ela tá precisando E de no mim. ritmo dela, né? No ritmo que ela precisa. Porque às vezes é uma coisa que ela vira e fala assim: olha, no início eu preciso aqui dessa coca, mas eu tenho a mentalidade, a consciência de que eu vou ter que tirar. E eu vou tirar no meu ritmo, sabe? Eu acho que Então, o respeito à discordância, que eu acho que foi um dos temas que a gente trouxe nessa live, que eu acho muito precioso isso que você introduziu do negócio da frequência alimentar, que deu uma base para a gente poder discordar um pouco, que eu acho que não é muito saudável. E é isso, assim, eu acho que todo mundo devia morar no mato, ser vegano, seguir o Ayurveda, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, de repente, tem essa outra pessoa que ela é feliz do jeito dela, fazendo as coisas do jeito dela. E quem sou eu para pegar. Tem uma parábola muito importante dentro do budismo que eles falam assim, né? Tinha um laguinho com uma árvore, né? E em cima dessa árvore tinha um macaquinho. E o macaquinho, ele tá lá em cima da árvore, olhando e vivendo a vida dele. E um belo dia ele olha para dentro do lago e ele vê um peixe.
E ele fica desesperado. Ele salta da árvore, pula no lago, cata o peixe, traz ele para fora d'água e pensa: salvei o peixe. E aí o peixe Aham, adorei. se debate fora da água e morre. E o macaco, ele não conseguiu, ele não entendeu nada. Ele achou que ele estava salvando o peixe, na verdade. Adorei. E eu acho fundamental a gente entender na medicina e no respeito aos outros seres humanos que, Tudo. de repente, eu sou peixe e você é macaco, entendeu? Me deixa dentro do meu lago, pô. Eu sou feliz e saudável dentro do lago, sabe? E você vai fazer suas macacadas por aí. E a gente, às vezes, quando tem a nossa perspectiva muito fechada, a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente, pensar Não. igual, fazer igual e viver igual. E não é, né? Não é e não pode ser, porque cada um foi criado para fazer uma coisa. E se todo mundo fosse igual, aquelas coisas não iriam ser feitas. Então, né, Deus nos criou diferentes justamente porque ele precisa que cada um de nós faça coisas diferentes. Se todo mundo fizer tudo igual, nós não estamos cumprindo com, né? Nós não estamos deixando ele feliz. Ele está falando, poxa, mas eu te fiz assim para você fazer isso. O outro não consegue fazer o que você sabe fazer. Sim. Então você é melhor do que eu em várias coisas. Você tem que ser, porque senão quem vai me ensinar? Como é que eu vou aprender? Como que eu vou saber? Né? Então, assim, eu não ensino nada e eu acho que você também, né? Porque se fosse também, eu nem seguiria. Se eu falasse assim, mas ele acha que só ele que tá certo, né? Eu falava, não é assim. Então, eu gosto disso até mesmo porque me faz pensar, né? E assim, cada pessoa, o que eu acho é que cada um tem que se experimentar. Sem preconceito, se experimentem, sabe? Mas o negócio é ter o caminho, porque senão é perder tempo, Matheus. Eu odeio perder tempo. Você vai perder tempo fazendo uma coisa igual hoje em dia. Eu fiz uma live de Ozempic que teve muito compartilhamentos. Porque, poxa, sério? Entende? Para né, para você emagrecer 4 quilinhos, você tem que inibir a sua fome nesse nível. Será que não tem outro caminho? Será que a vida não vale mais a pena do que isso? Será que a vida não pede mais do que isso? Será que a vida não vale, sabe? Será que você não tem mais para esperar da vida? Porque eu tenho muito a esperar da vida, você também, que senão a gente não tava aqui de manhã cedo, né? Acordar com a libido de viver. E quando você usa um medicamento que inibe a sua fome e faz com que você coma, sei lá, 500 calorias no dia, você fica fraco, você fica em inanição e você daqui a pouco tá olhando a vida toda em preto e branco, triste, pequeno, porque você não esperou de você, porque você não teve a coragem de esperar da vida. Então vale mais a pena você se debruçar e falar, putz, mas o Matheus fala uma coisa, a Dani fala outra. Pois é, vamos lá? O que vale mais para você? Faz os dois. Olha os dois na sua pele. E às vezes você vai achar, na verdade, uma terceira opinião. Aliás, eu tenho certeza que você vai achar uma terceira opinião. Peguei isso aqui do Matheus que eu adorei. A Dani tava super errada nesse aqui, cara. O Matheus tinha total razão. Mas aí eu peguei isso aqui da Dani. Pô, Matheus, isso aqui não. Isso aqui o Matheus errou. E aí eu fiz isso aqui que é, putz, isso aqui é maravilhoso para mim. Entendeu? Você tem a capacidade de fazer isso, né? Vocês que estão aqui têm a capacidade de fazer isso. É só se valorizar mais. Falar, poxa, eu mereço mais que isso. Eu sei mais sobre mim do que outra pessoa. Eu só preciso do caminho certo. Só o caminho. A gente só tá aqui dando caminho. Fazendo pensar. Às vezes as pessoas ficam com raiva. E eu acho que mesmo elas ficando com raiva, elas assistem que as nossas lives bombam. Que eu não falo, faz isso, faz aquilo. Que ódio, ela não falou o que é pra eu comer. Ela não falou o que é pra... Não vou falar mesmo, porque eu acabei de explicar porque eu não vou falar. Não vou falar. O Matheus sabe que eu não ia falar, eu não vou falar. Maravilhoso. Eu vou Dani explicar. Sabino, você é maravilhosa, eu te amo muito, cara. Que bom que Eu você é aqui também. hoje. Me fala aí, bom, quem tá ao vivo aqui agora, se você ainda não segue a Dani, clica aqui em cima agora e aperta seguir, porque a Dani é maravilhosa. Quando é a próxima turma do Desinflamação, hein? Tipo, pra galera que vai, com certeza o pessoal vai perguntar, pô, você falou do negócio, e aí, quando é que vai Tá ser? sendo, você acredita? Por pura coincidência, né? Eu abri a última turma do ano segunda-feira agora e as inscrições já fecham na próxima segunda de manhã. Então está aberto. As últimas vezes que a gente falou, né, Matheus? A minha turma era na Hotmart, né? A última vez que a gente falou aqui no Oh, Instagram, quando a gente conversou, já estava na plataforma nova, né? total. Então agora está numa plataforma muito linda, filmagem de cinema, uma equipe maravilhosa, assim, tá tudo colorido, assim, uma Ai, delícia. bom. E eu quero muito que você vá dar uma aula ano que vem, Vamos conversar sobre isso mais pra frente. Vou adorar, vai ser lindo. não é? Vai ser Mara- muito legal. Aos pouquinhos eu vou tendo convidados.
E é a última turma do ano e eu quero muito que vocês que estão aqui querem se transformar, né? Porque é isso que a gente quer, mas que vocês já viram que você... Lá é óbvio que eu dou o caminho, né? Eu dou exemplozinho de dieta, mas aí você vai falar, ué, mas tem exemplo de dieta desse, exemplo de dieta daquele, exemplo de dieta... Qual que eu vou fazer? Então, você vai se estudar com todas as ferramentas que eu te dei, com todo o apoio da monitora, que eu já vi que tá aqui, a Gil tá aqui, ela é minha monitora. Uma fofa, uma mulher boa. Sabe, mulher boa? Então... então você vai ter todo o suporte, todo o caminho, mas você vai ter que trabalhar. Então, quem não quer trabalhar, não vai rolar. Premissa fundamental da vida. Você vai ter que trabalhar. É. Maravilhoso. Então, deem uma olhada lá no perfil da Dani. Se você ainda não conhece a Dani, assiste 2 Reels que você vai amar e aí você tem a oportunidade de entrar para o Desinflamação agora mesmo. E no sábado eu vou dar um treinamento também de 9 a meio-dia. O link está na bio do Instagram para vocês, tá? Que treinamento que você vai dar, Matheus? Eu vou ficar de 9 a meio-dia fazendo o treinamento dos 4 pilares da saúde, com foco nessa questão da desinflamação. Essa semana eu estou conversando com pessoas, tipo, amanhã vai ser a Jéssica Andrade, é só gente que fala muito sobre desinflamação, e aí eu vou trazer isso para dentro da perspectiva ayurvédica e vou explicar como é que a pessoa pode aplicar isso para a alimentação, para o sono, para o movimento e para o silêncio. Então, eu já vou ficar de 9 da manhã a meio-dia falando sobre isso. Eu emito certificado, é de graça para todo mundo, vai rolar no YouTube também, então tá todo mundo convidado para esse processo também. As pessoas vão assistir isso aqui no YouTube. Dani, você já tem canal no YouTube? Você já tá bombando no YouTube também ou você tá focado no Insta? Eu tenho canal, mas bombando eu não tô. Mas porque assim, eu gravei uns videozinhos só para ter o conteúdo, aí eu parei. Mas eu já tenho como meta do ano que vem, é porque eu não tenho tempo, né? Mas eu tenho muitos já anotado o que eu quero falar. Então, minha meta do ano que vem é produzir mais conteúdos. Maravilhoso. Então, ó, eu vou botar, porque tem gente que vai estar assistindo isso aqui no YouTube. Então, se você está no YouTube, eu vou botar o link para o Instagram e para o YouTube da Dani aqui na descrição. Você pode clicar lá também. Entra no YouTube para me pôr pressão. Me põe pressão lá. Fala, olha, eu cheguei, você falou que ia produzir, produz. Mas eu já tô falando que é só ano que vem, que esse ano eu não dou conta. Empurra aquela... Ano que vem é mês que vem, Dani Sabino. Então. Ano que vem, ó, começa a aquecer essa máquina aí. Maravilhoso. Dani, obrigado. Um beijo para você. Obrigado pela presença. Um bom final de ano para você e para todo mundo que está aí também. Obrigado pela presença. Amanhã, 8 da manhã, eu volto com mais uma live nessa semana. Essa semana tem live todo dia. Eu já não fazia isso há muito tempo, já estava com saudade. Eu hoje também tenho live. Quem quiser me ver 2 vezes, não encher o saco de mim, a gente, 11 horas, vai falar sobre emagrecimento. 11 da manhã no teu Instagram, então. É isso. Maravilhoso, pessoas. Um beijo para todo mundo. Beijo, Adorei, Matheus. Muito obrigada. Eu amo muito você também. Sou muito sua fã. Eu fico sempre... Você nunca para, né? Você nunca para e sempre dando muitas coisas. O que eu acho impressionante, que é uma coisa que eu não tenho capacidade de fazer, então eu admiro muito quem tem a capacidade de fazer, é que você tá sempre fazendo coisas diferentes. Então, o Matheus tem 10 mil produtos e todos são muito foda e todos são muito diferentes um dos outros. E eu falo, meu Deus, qual é a capacidade de Matheus? Mas é isso, é uma coisa, né, fenomenal que eu admiro muito. Então, sempre que eu entro aqui, tem igual. Sábado tem treinamento, aí semana que vem tem outra coisa, daqui a pouco tem outra coisa, entendeu? Admirada. A gente não para. A gente... você existir. A gente não para, não, mas eu preciso de ajuda. Então, você também tá fazendo o que você tá fazendo, tá? Já me dá um quentinho no coração, assim, de saber que a galera tá no movimento de serviço mesmo, de ajudar os outros. Porque, cara, a gente tá precisando, Dani, o bagulho tá doido. Tá, Jesus vai voltar, meu filho. Depois a gente fala disso, mas vai voltar. Depois a gente fala. Beijo, Dani. Beijo, pessoas. Beijo, gente. Obrigada. Valeu.